O fato de o desaparecimento de uma criança trouxe revelações que podemos considerar de surpreendente. Por exemplo, uma criança de 12 anos de idade desapareceu no último final de semana e trouxe ao longo da repercussão, de início, que foi para as redes sociais, acerca do seu paradeiro, diversos comentários que, pela intensidade de uma só linguagem, trouxe uma curiosidade. Quem sabe, o início de uma descoberta de uma violência física que esta criança possivelmente estava sofrendo na mãe do próprio pai. É pelo menos o relato de diversos internautas que comentavam. Pessoas ainda chegaram a comentar que a criança já teria dito que iria fugir porque não aguentava mais tanta violência sofrida dentro de casa. Era obrigada a fazer coisas que, pela idade, ela não suportava fazer. Entramos em contato com o Conselho Tutelar. O caso aqui já tinha chegado. O que nos deparamos, segundo a informação, já era um caso constante de violência física que essa criança sofria e que o Conselho aguardaria uma decisão da Justiça. Esse caso, ele é, neste momento, um dos principais temas e o que a sociedade aguarda de uma resposta. A família da criança, a outra parte seria a mãe biológica que não convive mais com o pai, ou seja, são famílias separadas, a mãe para um lado e o pai já tem outra família. O lado da mãe diz que luta na justiça. Vem por aqui, não tem resposta. O desaparecimento dessa criança foi na noite da última sexta-feira. A criança teria sumido por volta de 17 horas e a criança encontrada por volta de 23. A partir deste momento, nenhuma informação à família por parte da mãe, que segundo ela já havia buscado aqui diversas providências e não tinha tido. A mãe, nenhuma resposta havia recebido acerca do paradeiro da criança e muito menos uma esperança de ter a criança perto dela para cuidar com tanto zelo, ao contrário que, segundo ela, a criança vinha sofrendo. O certo é que aqui está o Conselho Tutelar, viemos atrás de uma informação e simplesmente um conselheiro tutelar, identificado como Edivaldo, se negou a dar uma informação para nossa reportagem. Não é entrevista, é uma informação apenas acerca de que procedimento está feito, o que foi feito, qual foram as medidas do Conselho Tutelar sobre esse caso. A gente gostaria de saber, de entender o caso, mas infelizmente aqui dentro tem pessoas que não são capacitadas para exercer esse cargo público. Chamamos ele no particular para ele dar uma informação. Mas ele se negou a dar informação. Ou seja, assuntos de interesse da população. Infelizmente, daqui do Conselho Tutelar de São Mateus, você telespectador, você cidadão, você infelizmente não vai ficar sabendo do que está acontecendo. A gente vai procurar o Ministério Público da cidade de São Mateus para ter uma resposta desse caso, desta criança que possivelmente era espancada pelo pai. Assim são as denúncias. Nós temos o relato da mãe da garota, que fala sobre este caso, que segundo ela já é antigo. Acompanhe só. Para quem não sabe, que está falando muitas coisas, que a mãe da Emily não se manifesta, eu tô aqui para dizer que eu sou a mãe da Emily e vocês têm que saber primeiro da história para depois. Muita gente está falando, alfinetando coisas que não sabe. Quando eu tive a Emily, eu era de menor e minha mãe que deu ela sem eu saber, eu não sabia. Minha mãe que deu ela para a avó dela e para a tia dela. Ela era bem cuidada. Só que com o tempo, como a avó dela foi ficando mais de idade, aí o pai dela tomou a guarda dela. E desde então que o pai dela tomou a guarda dela, que ele vem
maltratando ela, tanto ele como a mulher dele, que é a madrasta dela. Fica obrigando a menina a fazer coisas que ela não tem que fazer porque ela é a criança e ela não pode estar fazendo essas coisas. E eu também já entrei em contato com o Conselho Tutelar, a polícia, todo mundo vem acompanhando o caso, que ela já foi agredida, já foi para a escola com o pescoço roxo, e chegou lá na escola, ela teve que desmentir, dizer que foi uma colega, por causa que a madrasta dela obrigou ela a falar, para não dizer que ela tinha apanhado em casa, era para ela botar a culpa em outra coleguinha. E eu venho acompanhando de um tempo para cá, que eu vim ter comunicação com ela de novo, vim saber o que estava acontecendo com ela, o que estava se passando lá, porque para mim ela estava sendo bem cuidada, ela estava bem, mas só que infelizmente não é isso. E ele, como pai, deveria dar exemplo para ela, não tá batendo nela, não tá judiando dela e nem deixar a mulher dele bater nela, porque ela não é mãe dela. Aí ela fica agredindo a menina, se a menina não faz as coisas que ela quer, ela bate na menina, e além disso tudo a menina ainda tem que cuidar do irmãozinho dela, que é quase do tamanho dela já também. Aonde já se viu uma criança cuidar de outra, não tem como. Aí ela não pode ir na casa da avó dela, que é encostado do lado, que é a avó dela que criou ela a vida toda, a avó dela e a tia dela, e ele não deixa a menina nem pisar os pés lá, a menina não pode ir. E ela cansou de apanhar, ela cansou, já corri atrás, já fui lá. Toda vez que eu vou lá, eu pergunto pra ela: Emily, tu quer ir pra casa? Aí ela não vem, ele não sai de perto dela, ele não deixa ela falar. Aí ele fica todo o tempo no pé dela, não deixa ela fala com medo, porque se ela não falar o que ele diz, ele bate nela, ou então a madrasta dela. Aí quando ela foi chamada no Conselho Tutelar, o pai dela foi junto com ela. E lá ela teve que desmentir tudo, dizendo que ela estava sendo tratada bem, que não é verdade. Teve que desmentir tudo que está acontecendo. Só que depois ela me contou tudo. Ela contou: mãe, eu fui lá no Conselho Tutelar, eu tive que desmentir por causa do pai. Aí a senhora vai lá no Conselho Tutelar, ver se a senhora consegue, me aguarda. E é o que eu estou tentando, só que eu não posso fazer nada só sem a justiça, tem que esperar pela justiça também. Aí complica mais as coisas. E esperando pela justiça demora muito, porque eu não posso lá simplesmente chegar e pegar ela, porque ele não deixa. E eu pergunto para ela se ela quer vir, ele fala que não é para ela vir para cá, porque se ela vir para cá, quando ela for para lá, ele vai bater nela. Aí, portanto, que ela cansou de apanhar e ela fugiu. Ela fugiu e ele veio aqui com a cara mais limpa do mundo perguntar se ela estava aqui. Eu simplesmente falei: se ela estivesse aqui, daqui você não ia tirar ela. Daqui você não ia tirar ela, não. Só que ela não veio pra cá. Na graça a Deus acharam ela. E eu vou correr, vou fazer de tudo. A justiça vai ser feita e ele vai pagar pelo que ele está fazendo. Porque ele é um mentiroso. E a mulher dele também. Isso não é coisa que se faça com a criança. Aí tem muita gente me alfinetando, falando. E a mãe dela que não se manifesta. Eu estou me manifestando, eu estou dando meus pulos, eu estou dando meu jeito e vai dar tudo certo. Tem a tia dela, tem o apoio de muita gente que não sabe a história, que não sabe o que aconteceu. Mas se vocês não sabem, eu tenho um caso dela e eu não vou deixar isso assim não. Eu vou fazer de tudo para me pegar a guarda dela, porque ela vai vir morar comigo com fé em Deus. Aqui não vai faltar nada para ela não vai ser maltratada. E é isso. O pai dela clonou o celular dela para mim não falar com ela. O pai dela manda, a madrasta dela manda ela me maltratar. Aí quando eu falo com ela fala pra mim, ela fala: mãe, desculpa, eu só falei essas coisas pra senhora por causa que o pai me obrigou. Se eu não falasse, ele ia me bater. E é isso, ele soube agredindo ela. O Conselho Tutelar, a justiça já sabe. Eu espero que eles tomem a providência logo, antes de acontecer algo pior com ela, porque isso não pode ficar assim. Eu também estou correndo atrás e é isso, eu vou fazer de tudo para trazer ela para cá, porque não dá para uma criança ficar sofrendo, sendo empregada e tá apanhando do pai da madrasta, e além tem que cuidar do irmão. A menina vive tipo numa prisão, que o celular dela, ela mesma não tem acesso para falar com ninguém. Não fala com a tia dela que mora lá em São Paulo, não fala com a avó dela que mora do lado, não fala comigo, não fala com ninguém, por causa que eles não deixam, é monitorando todo o tempo, mandando ela tratar as pessoas mal, e é isso. Eu estou aqui na minha defesa, porque tem muita gente falando que não sabe. Estou em defesa da Emily também, que ela não está só não, porque ela tem mãe. Embora que não foi eu que cuidei dela, mas eu vim acompanhando ela. De uns tempos pra cá eu estou acompanhando tudinho, vai dar tudo certo. É porque tem muita gente que não entende as coisas e fica alfinetando. Mas ela tem mãe, eu estou aqui, eu estou correndo atrás, eu estou dando meus pulos, ela tem tia. O Conselho Tutelar também já está acompanhando.
a justiça também, a justiça vai ser feita e ele vai pagar. Eu quero que ele pague, tanto ele como a mulher dele, por esse tempo todo que eles viveram torturando ela, que eu fiquei sabendo que não é de hoje. É desde o tempo que ele estava em São Paulo que ele vem torturando ela. Mas vai dar tudo certo, com fé em Deus. Ela vai vir pra cá, vai ficar aqui comigo e vai ser feliz. Porque eu garanto que quando ela vir pra cá, ela vai ser feliz. Não vai faltar nada pra ela. Nada. Nada, nada. E tomara que ela venha logo, que a justiça seja feita, que ela não pode ficar nessa situação não. Que eu tô com medo, a tia dela também tá com medo de acontecer algo pior. Porque como ela fugiu, pode acontecer algo pior. Se a justiça não tomar logo à frente e fazer o que tem certo, tem que ser certo, porque ela não pode mais ficar lá.